Uma das coisas mais importantes em anatomia do sistema muscular é você entender o chamado assoalho pélvico, porque ela é sede de muitas patologias, principalmente incontinência urinária. Então o fisioterapeuta trabalha muito no fortalecimento do assoalho pélvico. Então é muito importante que nessa aula a gente consiga definir a diferença entre assoalho pélvico e períneo. Então os músculos presentes em cada uma dessas regiões é diferente. Apesar do pessoal achar que períneo e assoalho pélvico é a mesma coisa, basicamente a gente vai ver uma diferença entre a composição dos músculos de um e de outro. Então isso aqui é uma pelve feminina, e quando você olha por cima ou quando você olha por baixo, então você vê essa cavidade aqui, esse buraco. Esse buraco é chamado anel pélvico. Evidentemente esse buraco está ocorrendo aqui porque a gente não colocou os músculos aqui. Se eu colocar os músculos dessa região, cadê os músculos aqui? Tá aqui, ó. Vamos entrar lá. Se a gente colocar os músculos dessa região, ó, você já vai conseguir perceber que eu não vejo mais o anel pélvico, ó, porque ele está praticamente completamente fechado por músculos. A única coisa que a gente consegue verificar aqui são os ósteos que a gente tem para a passagem da uretra. No caso aqui, como é uma mulher, da vagina, e aqui do ânus. Se a gente for comparar o anel pélvico do homem e da mulher, olha que legal, ó. Esse aqui é um anel pélvico feminino, ó. Se eu mudar para o masculino, ó, olha que ele vai estreitar, ó. Então o anel pélvico masculino é mais estreito. Então todo mundo sabe que o formato da pelve é diferente entre homens e mulheres. Uma das diferenças fundamentais é que nas mulheres o anel pélvico é mais largo, justamente para passagem e acomodação do bebê durante o parto. Tá? Então isso é importante de você saber. Então o anel pélvico feminino ele é mais largo. De todas as características aí que tem na pelve, essa aqui do anel pélvico é uma delas. E a mulher ela acaba sofrendo mais com incontinência urinária quando ela tem vários filhos também, porque vai afrouxando a musculatura pélvica e ela vai ficando mais hipotônica. Então é importante que o fisioterapeuta saiba tratar essa incontinência urinária e os músculos do assoalho pélvico para fortalecê-los de forma adequada. Tá bom? Então aqui a gente tem uma região chamada anel pélvico. Então a função desses músculos do assoalho pélvico é cobrir toda essa parte do anel pélvico para quê? Para dar sustentação às vísceras que ficam presentes nessa região abdominopélvica aqui, ó. Então a gente tem aqui essa musculatura, ó, e ela vai conter todos esses órgãos presentes nessa região. Órgãos sexuais internos presentes na pelve e órgãos abdominais baixos aqui. Beleza? Então é importante que a gente tenha uma musculatura de assoalho pélvico bastante forte para conter essas vísceras. Agora vamos dar uma olhada aqui em alguns aspectos anatômicos importantes para você diferenciar os músculos presentes no assoalho pélvico e no períneo. Então olha essa imagem aqui, ó. Eu tenho uma vista lateral, num corte sagital aqui da pelve, onde você vê vários órgãos pélvicos. Então aqui a bexiga, tá? Isso é uma mulher, tá? A uretra, aqui você tem o útero e o canal vaginal, e aqui você tem o reto e o canal anal aqui. Então se a gente perceber, entre o pubis e o cóccix, a gente tem uma musculatura ali cobrindo aquela região. Essa musculatura é a musculatura do chamado assoalho pélvico. Então, basicamente, a musculatura do assoalho pélvico ela se estende do pubis ao cóccix e ela também se estende ao isquio. Então, basicamente, a gente vai formar um quadrilátero nessa região inferior da pelve, onde a gente tem na parte anterior o pubis, na parte posterior o cóccix e nas partes laterais a gente tem o isquio. Então esses são os limites da musculatura do assoalho pélvico. Então se a gente perceber aqui o assoalho pélvico, a gente vai imaginá-lo como se fosse uma rede aqui, ó. Beleza? Onde a parte anterior é o pubis e a parte anterior é o cóccix. E entre eles vocês vão ter a musculatura do assoalho pélvico. Então é importante que essa musculatura tenha um bom tônus para conter esses órgãos abdominopélvicos, ou seja, órgãos abdominais baixos e os órgãos pélvicos propriamente ditos, que na maior parte das vezes são órgãos do trato urinário baixo e órgãos sexuais internos. Então é importante que a gente tenha um bom tônus dessa musculatura, porque se essa musculatura ficar hipotônica, a gente pode ter incontinência urinária
incontinência fecal. Então é importante que vocês saibam que essa musculatura ela parece uma rede mesmo, onde essa rede tem que ter um bom tônus, que senão na hora que você deitar na rede, você vai lá bater a bunda no chão, isso não é legal, beleza? Então é importante que você saiba que o tônus dessa musculatura é o que define ou não a pessoa ter incontinência urinária e ou incontinência fecal. Então a gente já tem limites aqui para a musculatura do assoalho pélvico. Então vamos diferenciar duas coisas. Assoalho pélvico de períneo. Quais são os músculos do assoalho pélvico? Os músculos do assoalho pélvico, que é chamado diafragma pélvico. Então o diafragma respiratório, ele é uma cúpula abaulada, onde sua parte convexa fica voltada para cima e sua parte côncava para baixo. O assoalho pélvico é diferente, o diafragma pélvico é o contrário. A parte convexa fica voltada para baixo e a parte côncava fica voltada para cima, ou seja, a parte côncava fica voltada para a parte interior da pelve e a parte convexa fica voltada para a parte exterior. Onde, na parte exterior aqui, ó, a gente vai ter uma fáscia chamada fáscia do períneo, ou membrana perineal. E na parte interna a gente vai ter a chamada fáscia endopélvica. Então é importante que a gente saiba que além dos músculos presentes nessa região, a gente tem duas fáscias de contenção. Externamente a membrana perineal e internamente a fáscia endopélvica. Os músculos do assoalho pélvico que compõem o chamado diafragma pélvico são o músculo levantador do ânus e o músculo isquiococcígeo, que é chamado também somente de músculo coccígeo. O músculo levantador do ânus é dividido em três partes: o músculo pubococcígeo, o músculo puborretal e o músculo iliococcígeo. Aqui eu vou fazer uma menção, porque é muito comum em concursos e provas aí, o pessoal perguntar quais são os elementos que compõem o músculo levantador do ânus. E aí, ao invés de colocar o músculo iliococcígeo, eles colocam aqui o isquiococcígeo. Mas o isquiococcígeo não pertence ao grupo do levantador do ânus. Quando a gente fala de músculo levantador do ânus, é um grupo muscular, igual ao quadríceps, por exemplo. É um grupo muscular que ele é composto por três músculos, tá? O pubococcígeo, que é esse músculo aqui, ó. Por que pubococcígeo? Ele se estende do pubis até o cóccix, como vocês podem ver aqui, ó. Então esse é o músculo pubococcígeo. O músculo puborretal, que ele fica posicionado mais internamente ao pubococcígeo, então esse aqui é o puborretal, ó. Ele se estende do pubis até o reto, tá? Então ele vai preencher essa parte mais interna aqui, ó, mais medial, mais próxima da linha mediana. E o último músculo que compõe o grupo do levantador do ânus é o músculo iliococcígeo, que é esse aqui, ó. O músculo iliococcígeo é esse aqui, ó, que fica ao lado do músculo pubococcígeo, ó. Então aqui vocês têm o músculo iliococcígeo, ó. Tá? Esse aqui. Então o grupo do levantador do ânus, vocês veem que ele tem contato direto com o ânus, então é um músculo de contenção, é um músculo para travamento do ânus e do esfíncter uretral. Então é importante que se trabalhem esses músculos levantadores do ânus aqui, ó, quando a pessoa tem incontinência urinária. E são três: o puborretal, o pubococcígeo e o iliococcígeo. Então vocês veem que eles têm relação direta aqui com o ânus. Por isso que eles são chamados de grupo do músculo levantador do ânus. Beleza? O músculo isquiococcígeo, ou somente músculo coccígeo, é esse que fica posteriormente aqui ao iliococcígeo. Por que ele tem esse nome isquiococcígeo? Porque ele se estende do isquio até o cóccix. Então vocês podem perceber que o nome desses músculos, eles têm relação direta com os pontos de origem e inserção deles. Olha só, pubococcígeo, ele se estende do pubis até o cóccix. Puborretal, se estende do pubis até o reto. Iliococcígeo, se estende do ilho até o cóccix. Então é muito fácil entender a origem e inserção desses músculos somente pelo nome deles. Então lembrem-se que o levantador do ânus são somente esses três músculos. O isquiococcígeo, por sua vez, se estende do isquio até o cóccix, beleza? Então isso é importante. E o músculo isquiococcígeo não pertence ao levantador do ânus.
Então funciona assim. Quem são os músculos do diafragma pélvico, ou assoalho pélvico propriamente dito? Músculo levantador do ânus e isquiococcígeo, sendo que o levantador do ânus possui 3 porções: o pubococcígeo, o puborretal e o iliococcígeo. Beleza? E o isquiococcígeo faz parte do levantador do ânus? Não, porque ele não tem relação direta com o ânus, apesar de fazer parte do chamado diafragma pélvico. Tem outros músculos nessa imagem aqui que não foram listados? Tem. Tem outros músculos que não foram listados porque não pertencem ao diafragma ou assoalho pélvico. Quem são eles? O músculo piriforme, que está aqui. Geralmente você olha o piriforme por trás, tá? Nesse caso aqui a gente está vendo uma vista anterior aqui da pelve. E essa porção mais posterior do fechamento do anel pélvico se dá pelo músculo piriforme. E aqui nessa porção mais anterior lateral, aqui ó, mais anterolateral, a gente tem a presença do músculo chamado obturador interno. Então o músculo obturador interno e o músculo piriforme não são músculos do assoalho pélvico ou diafragma pélvico. Eles são músculos rotadores externos do quadril. Então, para mostrar aqui no programa o comportamento dos músculos do assoalho pélvico ou diafragma pélvico, você entender melhor. Então tá aqui, ó, numa vista interior, eu estou vendo por dentro da pelve, e uma vista exterior, por fora da pelve, ó. Então, por que ele é chamado de diafragma pélvico? Você vê que ele tem o formato de um diafragma, ó, convexo do lado de fora e côncavo do lado de dentro. Então, quais são os músculos que a gente percebe aí? Então, tá aqui, ó, o músculo pubococcígeo, tá? Então, uma parte do músculo levantador do ânus. O músculo puborretal, todas as suas partes aqui. E o músculo iliococcígeo. Então, vocês percebem que esse grupo muscular aqui, ó, do pubococcígeo, puborretal e iliococcígeo, eles vão formar o que é chamado músculo levantador do ânus, porque eles têm relação direta com o ânus, ou seja, com o travamento do ânus ali. Então isso é importante, tá? Então esses são os músculos que formam o chamado músculo levantador do ânus. E também assoalho pélvico e diafragma pélvico. E aqui a gente tem na parte posterior aqui, ó, o músculo isquiococcígeo, ó, ou chamado também somente de músculo coccígeo. Ele não tem relação direta com o ânus, por isso que ele não entra naquele grupo muscular do levantador do ânus. Então está aqui todo o grupo muscular dos músculos do assoalho pélvico que formam o chamado diafragma pélvico. Só para deixar claro para vocês, vocês veem aqui o músculo piriforme, ó. Então se a gente olhar por dentro da pelve, o que vocês viram lá, ó, na parte mais superior vocês têm o piriforme aqui, ó. Então aqui o piriforme direito e esquerdo. Não são músculos do assoalho pélvico, tá? Mas eles fecham posteriormente o anel pélvico. Então é importante vocês perceberem que entre o músculo isquiococcígeo aqui e o músculo piriforme tem um vão de passagem importante aqui, ó, onde a gente tem a passagem de vários nervos aqui, ó. Onde o mais famoso deles aqui, ó, é o nervo ciático, ou como queira, nervo isquiático. Tem outros nervos que vocês veem aqui também? Tem aqui, ó, nervo glúteo inferior, tá aqui, ele sai aqui lateralmente ao nervo ciático. Vocês veem aqui também o nervo pudendo, que é esse aqui, ó, que ele sai aqui já na parte mais medial do nervo ciático. E aqui vocês veem o nervo cutâneo femoral posterior, ó. Então são nervos que saem também nesse espaço aqui, ó, entre o músculo isquiococcígeo e o músculo piriforme. Então tá aqui, ó, nervo cutâneo femoral posterior, nervo pudendo, nervo isquiático e aqui o nervo glúteo inferior, ó. Então são nervos que também emergem dessa região aqui, beleza? Então é importante que você saiba aí as estruturas que formam o chamado assoalho pélvico ou diafragma pélvico. Então, só para vocês sabem que eu sou uma pessoa repetitiva, então tá aqui, o assoalho pélvico ou diafragma pélvico é formado pelos músculos levantador do ânus e isquiococcígeo. O levantador do ânus é formado pelo pubococcígeo, puborretal e iliococcígeo. Tá aqui, ó, levantador do ânus. E posteriormente aqui a gente tem o músculo isquiococcígeo, ou somente músculo coccígeo. O que a gente chama de períneo, ou diamante pélvico,
já entram músculos que a gente observa na camada mais superficial dessa região do assoalho pélvico. Então, basicamente, quando vocês olharam por dentro e por fora da pelve lá no programa, vocês conseguiam observar esses músculos do assoalho pélvico. Quer ver? Ó? Vocês veem aqui, ó, por dentro, pubococcígeo, puborretal, iliococcígeo e isquiococcígeo, por dentro. Se eu olhar por fora aqui, eu consigo ver esses músculos? Consigo, olha aqui, ó. Músculo pubococcígeo, músculo iliococcígeo e aqui nessa porção mais externa aqui vocês têm o músculo glúteo máximo. O músculo puborretal, ele é mais profundo, beleza? Então fica mais difícil de ver ele aqui. E nessa imagem a gente não vê também o músculo isquiococcígeo. Então é importante que a gente saliente que o períneo, ele engloba músculos que são mais superficiais. Quando a gente fala de diamante pélvico, a gente está falando basicamente dos músculos do períneo aqui. Porque vocês vão ver no último slide aqui que a gente divide essa parte do períneo em dois trígonos, tá? Um trígono urogenital, onde a gente vê os hiatos genitais aqui, e um trígono anal, onde basicamente o único orifício que a gente tem na parte posterior é o ânus. Então ele é chamado de diamante pélvico porque lembra aí o formato de um diamante, beleza? Porque ele vai formar aqui um losango nessa região entre o pubis anteriormente, o cóccix posteriormente e os isquios lateralmente. Então todo esse losango aqui vai formar uma estrutura em formato de diamante, que a gente vai chamar de períneo. E ele corresponde à parte mais superficial do assoalho pélvico. E aí a gente divide aqui os músculos do períneo em músculos superficiais e músculos profundos. Onde os músculos mais superficiais do períneo correspondem a esse músculo aqui, ó, que é o transverso superficial do períneo, tá? Então esse aqui é o transverso superficial, que vocês veem aqui, ó. E outros dois músculos, tá? Que são o bulbo esponjoso, que é esse aqui, mais medial, que a gente está vendo na mulher, mas tem no homem, que ele entra pelo corpo esponjoso do pênis. E esse mais lateral aqui, ó, que é o isquio cavernoso. Então o isquio cavernoso vai ter relação com o clitóris na mulher e com a glande no homem. E o bulbo esponjoso tem relação com o corpo esponjoso e intumescência dessa região. Beleza? Então é muito importante que você saiba que os músculos superficiais do períneo são três: transverso superficial, bulbo esponjoso e mais lateralmente o isquio cavernoso. Beleza? Esses músculos se encontram aqui, basicamente o transverso superficial e o bulbo esponjoso, eles se encontram nessa região branquinha aqui, tá vendo? Que é o chamado centro tendíneo do períneo. Esse centro tendíneo é importante porque ele vai ser o encontro de origem de quase todos os músculos, né? De origem ou inserção de quase todos os músculos do períneo aqui, tá? Então, quase todos os músculos aí, eles vão se encontrar aqui no centro tendíneo. Vocês viram aí que o isquio cavernoso, ele não se encontra aqui no centro tendíneo, por quê? Porque ele vai até o isquio e termina no clitóris ou na glande, dependendo do sexo, beleza? Então, esses são os músculos mais superficiais do períneo. Transverso superficial, que é esse aqui, bulbo esponjoso, que é mais medial, e o isquio cavernoso, que é mais lateralizado. Os músculos profundos do períneo, eles são o transverso profundo, que é esse aqui que tem formato de triângulo, tá? Então esse mais triangular aqui, anteriormente, é o chamado transverso profundo do períneo, tá? Então vocês veem que o transverso superficial é só uma faixa aqui, ó, que pega os dois lados. Praticamente ele atravessa todo o períneo aqui, ó. E esse transverso profundo aqui, ele forma um triângulo aqui, ó, basicamente entre o centro tendíneo, o pubis e o isquio, tá? Então ele vai formar um triângulozinho entre essas regiões. Ele está posicionado dos dois lados, mais profundamente a todos esses músculos superficiais aqui, beleza? E mais profundamente também a membrana perineal. Falou? Outros músculos profundos do períneo, esfíncter externo da uretra, então basicamente o esfíncter externo da uretra é também um músculo profundo do períneo, músculo compressor da uretra, que fica mais profundamente,
esfíncter uretrovaginal e o músculo esfíncter externo do ânus, que é esse aqui, ó. Beleza? Então nessa imagem a gente não vê a turma toda, mas a gente vê músculos importantes para a gente aqui. Então aqui o esfíncter externo do ânus, o transverso profundo e aqui o músculo esfíncter externo da uretra, que vai ficar aqui nessa região. Beleza? Então esses são os músculos superficiais e profundos do períneo. Superficiais, transverso superficial, bumbo é boa, né? Bulbo esponjoso e isquio cavernoso. Músculos profundos do períneo, transverso profundo, esfíncter externo da uretra, compressor da uretra, esfíncter uretrovaginal e o esfíncter externo do ânus, beleza? Então não confundam músculos que compõem o períneo com músculos que compõem o assoalho pélvico propriamente dito. Então o assoalho pélvico é o diafragma pélvico e o períneo é o chamado diamante pélvico. Vocês viram que é uma região bastante detalhada e complicada aí, tá bom? Então não confundam essa musculatura. Então, observando aqui no programa, se você olhar da parte de dentro, você não vê os músculos do períneo. Porém, se olhar da parte de fora, a gente consegue já observar esses músculos do períneo. Então eu vou tirar aqui a membrana do períneo, tá? E a gente vai conseguir observar todos esses músculos do períneo que a gente falou anteriormente. Então percebam que posteriormente a gente observa aqueles músculos lá do diafragma pélvico. E mais anteriormente aqui a gente vê a maior massa dos músculos que compõem o períneo. Eu vou colocar aqui o masculino que fica melhor da gente ver todos eles. Então quem são os músculos superficiais do períneo? Transverso superficial, que está aqui, ó, que as bandas dele se encontram no centro tendíneo do períneo. Então esse aqui é o centro tendíneo do períneo. Aqui vocês têm o transverso superficial do períneo. Aqui vocês têm o músculo bulbo esponjoso e aqui o músculo isquio cavernoso, tá? Percebam que o isquio cavernoso ele tem sua origem mesmo no isquio e ele vai lá até a glande do pênis. O bulbo esponjoso, ele segue todo o corpo esponjoso do pênis, beleza? E aqui vocês têm mais posteriormente aqui o transverso superficial. Então esses são os três músculos superficiais do períneo. Transverso superficial, bulbo esponjoso e isquio cavernoso. Beleza? Então vamos tirar esses músculos superficiais aqui e ver só os músculos profundos agora. Então quais são os músculos profundos agora? Agora a gente tem o transverso profundo do períneo. E aqui vocês observam também o músculo esfíncter externo do ânus aqui, ó. Então a gente está vendo esses dois músculos, que são os mais evidentes e os mais importantes que a gente tem aí no fortalecimento do períneo. Porém tem outros músculos, mas eu vou colocar aqui agora o sistema urinário, para vocês verem que apareceu um outro aqui, ó. Esse aqui é o esfíncter externo da uretra, ó. Tá? Então o esfíncter externo da uretra é também um músculo profundo do períneo aqui. Beleza? Quais foram os outros músculos que não apareceram aqui? O esfíncter uretrovaginal, tá? Que quando a gente coloca aqui ele não aparece, tá? Nas mulheres, tá? Ele não aparece aqui, então mesmo que a gente observe as outras partes, a gente só vai ver aqui a musculatura do esfíncter externo aqui. Tá? Então deixa eu tirar a uretra aqui e evidenciar aqui o esfíncter externo da uretra na mulher aqui. Beleza? Então está o esfíncter uretral externo e aqui no programa ele não mostra o músculo uretrovaginal e nem o músculo compressor da uretra. Beleza? Mas basicamente a gente conseguiu ter uma boa ideia dos músculos profundos do períneo. Então está aqui esfíncter externo da uretra, transverso profundo do períneo e aqui o esfíncter externo do ânus. Então esses são os músculos chamados músculos profundos do períneo. Agora que você já sabe diferenciar o que é diafragma e diamante pélvico, então aqui está o diafragma pélvico e aqui o chamado diamante pélvico, a gente vai ter que detalhar agora alguns trígonos importantes para o trabalho da fisioterapia ou de outros profissionais no fortalecimento do assoalho pélvico propriamente dito. Porque quando você faz fortalecimento do assoalho pélvico, você faz fortalecimento de assoalho pélvico e de períneo. Ou seja, fortalecimento de diafragma
e diamante pélvico, beleza? Para isso a gente tem que determinar os chamados trígonos, tá? Então aqui a gente tem um trígono anterior e aqui a gente tem um trígono posterior. Isso é importante quando a gente olha externamente a região perineal, porque é muito comum pessoas tratarem dessas condições. Então, o tratamento na fisioterapia uroginecológica já é um tratamento muito utilizado e está sendo mais popularizado agora. Então, aqui anteriormente, a gente tem o chamado trígono urogenital, beleza? Por quê? Porque aqui a gente tem um ósteo uretral e um ósteo vaginal, né? Um ósteo genital. Tá? No caso da mulher, aqui a gente vê o ósteo vaginal, que é onde é feito a maior parte dos tratamentos de fortalecimento do assoalho pélvico. Ele é mais comum em mulheres do que em homens, apesar de homens sofrerem também de incontinência urinária. Mas geralmente a incontinência urinária masculina é mais derivada do aumento da próstata do que na hipotonicidade da musculatura do períneo e do assoalho pélvico propriamente ditos, beleza? Então aqui a gente tem anteriormente um trígono urogenital. Por que um trígono urogenital? Porque a gente vai ter o ósteo uretral e o ósteo genital. Então é importante que a gente tenha isso em mente, beleza? Então anteriormente a gente tem o chamado trígono urogenital. Como que eu defino os limites do trígono urogenital? Entre os isquios e o púbis. Eu vou ter um triângulo aqui, ó. Então eu tenho um triângulo entre o púbis e o isquio, formando o chamado trígono urogenital. Nesse trígono urogenital, você vai observar aqui dois ósteos, que é o ósteo uretral e o ósteo vaginal, e a gente vai ver basicamente aqui a musculatura do períneo como um todo. Basicamente, somente o esfíncter externo do ânus não entra aqui como músculos do períneo que ficam nesse trígono urogenital. Ademais, todos os outros músculos estão aqui nesse trígono urogenital, tá? Que é anterior. Quais são os músculos que estão aqui? Percebam, ó, vamos definir esse trígono. Eu tenho aqui os superficiais, transverso superficial, bulbo esponjoso e isquio cavernoso. E aqui a gente observa também o transverso profundo do períneo, esfíncter externo da uretra, compressor da uretra vai estar aí também, e o músculo esfíncter uretrovaginal. Então, basicamente, todos esses músculos aí do períneo ficam no trígono urogenital. No trígono anal, a gente vai ter a presença do ânus, evidentemente, e o único músculo do períneo que compõe o trígono anal é o músculo esfíncter externo do ânus, beleza? Os outros músculos presentes nesse trígono anal aqui são aqueles músculos do assoalho pélvico. Então aqui vocês estão vendo o pubococcígeo e aqui vocês estão vendo o iliococcígeo, que são duas partes aqui do músculo levantador do ânus. Então basicamente a gente vê uma maior parte de músculos no trígono urogenital. Então quando você vai definir o seu tratamento de fisioterapia urogenicológica, você verifica que aqui nesse trígono urogenital tem uma presença maior de músculos do períneo e eles estão relacionados com incontinência urinária. E no trígono anal a gente tem uma presença de músculos, basicamente, do assoalho pélvico, né, do diafragma pélvico, que eles estão relacionados aqui com incontinência fecal. E somente um músculo do períneo aqui, que é o esfíncter externo do ânus. Então é importante que você defina esses dois trígonos para você fazer um bom planejamento do seu tratamento de incontinência ou urinária ou incontinência fecal. Então divide sempre nesses dois trígonos, essa região urogenital e anal, beleza? E aqui desse lado, a gente tem o chamado diafragma pélvico, ó, beleza? Que ele é composto basicamente pelos músculos do assoalho pélvico propriamente ditos, que são o levantador do ânus e o músculo isquiococcígeo, que vocês podem ver aqui, ó. Músculo isquiococcígeo, olhando posteriormente, porque ele se estende do isquio até o cóccix, e aqui os músculos presentes ali no levantador do ânus. Músculo iliococcígeo, pubococcígeo e lá mais profundamente o músculo puborretal. Beleza? E aí esse aqui é o conjunto que a gente chama de diafragma pélvico. E para finalizar essa aula que está comprida pra caramba, vocês observarem aqui a parte superior da pelve. Aqui vocês observando os músculos que preenchem aqui o anel pélvico por cima, que são os músculos do assoalho pélvico. E a gente percebe que assim como o diafragma respiratório,
Aqui no diafragma pélvico, a gente tem também a presença de dois hiatos aqui, ó. Hiatos são perfurações nos músculos, tá? Então lá no diafragma respiratório a gente tem o hiato esofágico e o hiato aórtico, para a passagem do esôfago e para a passagem da aorta. Aqui a gente tem também os hiatos, tá? Então tem o hiato anal, nessa musculatura do diafragma pélvico, evidentemente para a passagem do ânus e esfíncteres. E aqui o hiato urogenital, tá? Que é para a passagem da uretra e dos órgãos genitais, beleza? No caso, tanto a uretra feminina quanto a masculina e os órgãos genitais externos. Aqui vai ser a parte do vestíbulo da vagina, basicamente o ósteo vaginal, e anteriormente aqui a uretra. Então é importante que tenha esses dois hiatos, esses dois recessos nessa musculatura do assoalho pélvico. E basicamente esses dois recessos aqui, eles vão ocorrer aqui no interior do músculo pubo-retal e também do músculo pubococcígeo, tá? Então são dois hiatos aqui que eles não vão pegar aqui parte do músculo iliococcígeo. Então eles pegam pubococcígeo e pubo-retal para formar esses dois hiatos. Então os dois hiatos presentes aí na região do diafragma pélvico é o hiato anal e o hiato urogenital.